Então, nós partimos hoje para nossa terceira aula dessa retomada da filosofia grega visando o Enem. Né? Eu falei para vocês que nesse bimestre eu iria retomar a filosofia grega, sabendo que a filosofia grega ela é sempre cobrada nas provas de Enem, vestibulares, dado a importância que eu também já expliquei para vocês, que é dessa filosofia que nós vamos ter o berço para a civilização ocidental, e é a partir da filosofia grega que nós vamos ter também a constituição de críticas que os filósofos modernos e contemporâneos vão fazer dessa filosofia. Eu aproveito também o momento para falar para vocês que nós, da escola, né, juntamente com a coordenação, um grupo de professores, nós estamos trabalhando com o projeto do Habilita Enem, de alguma forma desenhada para essas atividades remotas, né, essas atividades de aulas à distância. Então, em breve, vocês vão ter aí notícia que nós vamos ter algumas atividades específicas com vocês do terceiros anos, algumas aulas a mais e com materiais indicados para vocês estudarem para o Enem. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aí, desse projeto, esse desenho do projeto, e em breve vocês vão ter mais informações sobre essa preparação para o Enem, com a parceria dos outros professores, principalmente o pessoal de linguagens, né? Nós sabemos que redação é muito cobrado, tem um peso muito grande no Enem. Então, nós vamos ter aí nas próximas semanas novidades para vocês em preparação para o Enem. Entendendo, inclusive, que o ideal, né? Nós temos levantado essas bandeiras aí nas redes sociais, que o ideal é que houvesse o adiamento do Enem para dar mais tempo para vocês, para se prepararem. Como nós não temos muitas esperanças, advindo de que nós temos uma gestão do INEP e do Enem que não tem se preocupado com isso, nós vamos oferecer para vocês alguma maneira, né, de se preparar para o Enem nesse momento. Então, fiquem atentos aí, mas, sobretudo, algo que eu falei na última aula, eu vou reforçar nessa aula. Gente, estudar de forma remota, estudar com essas aulas nessa dinâmica online, demanda de vocês um autodidatismo que requer uma disciplina de anotações, uma disciplina de estudos pessoais. Façam um mapa mental de vocês nessas aulas que estão acontecendo, anotem, vão atrás de outros vídeos, complementando, contrapondo aquilo que está sendo apresentado para vocês nessas aulas, porque a realidade o mercado ele é competitivo, a realidade e nem todo mundo tem capacidade de estudar e facilidade para estudar de forma remota, mas a necessidade dessa realidade é que vocês vão ser cobrados de um Enem em breve, né? As inscrições estão abertas, já façam as inscrições de vocês e se preparem, façam um calendário de estudos aí, pessoal. Façam um calendário de estudos particular, atendendo a sua demanda, atendendo também como você aprende, cada um de nós aprendemos de um jeito, uns aprendem mais anotando, outros aprendem mais lendo, vendo vídeo, anotando, mas estudem, não percam tempo, pois esse tempo vai ser cobrado de vocês. E aí, reforço com vocês as orientações sobre as nossas atividades remotas. Tem a atividade dessa semana, essa nossa aula vai ser sobre Platão, e eu vou colocar para vocês alguns exercícios envolvendo Platão, como coloquei dos pré-socráticos e de Sócrates e os sofistas na última aula. Existe, das turmas de vocês, tem acho que 9 ou 10 pessoas que eu tinha olhado hoje no início da manhã que não tinha respondido o questionário dessa semana. Pessoal, responda o questionário, eu vou deixar aberto até amanhã à noite para dar tempo para vocês. Eu sei que vocês estão tendo outras demandas, eu sei que nós estamos em uma pandemia. Dessa semana passada. Isso, eu vou passar dessa semana. Dessa semana eu vou deixar até na próxima segunda-feira. Até a próxima terça-feira. Eu estou falando da semana passada, eu vou deixar aberto para essas pessoas que não responderam até amanhã, entendendo que nós precisamos responder, porque senão vocês vão ficar com nota vermelha, e nem tanto pela nota, gente,
é pelo aprendizado, pela aprendizagem mesmo, pelo aprendizado que nós precisamos desenvolver nesse momento. Eu sei que não é um momento fácil, nós estamos com as emoções afloradas, estamos passando por um momento delicado, né, na história. Mas eu acredito muito que manter essa disciplina de estudo é importante para vocês, importante para o rendimento de vocês, e como eu estava colocando agorinha, vamos ter um Enem aqui batendo na nossa porta e que vocês vão ser cobrados. Então, estudem, se dediquem nesse momento, tá? Vocês vão ver que isso vai fazer diferença em um aspecto não tão distante, que é o futuro profissional de vocês. Estudem e façam as atividades lá na aba Avaliações na plataforma. Muito bem. Essa aula, nós vamos falar sobre o Platão, né? Nós tivemos a primeira aula, nós falamos da relação do nascimento da filosofia, mito e filosofia. Depois eu trouxe para vocês o Sócrates, com a relação com os sofistas e o que eles traziam aí de implicâncias sobre a verdade, a pseudo-verdade. Os sofistas são aí levados ao título de falsos filósofos, principalmente por causa de Platão. Platão vai ser um dos principais críticos a isso. E o Platão, ele nasceu por volta de 427 a 447 a.C., e ele foi um dos discípulos mais próximos do Sócrates. Então, quando Sócrates morre, e aí Sócrates não fundou escola, Sócrates não teve nenhuma teoria, como eu disse para vocês na última aula. O que Sócrates tinha? Um método de filosofar chamado dialética, na qual ele, pelo contraponto, né, colocando o contraponto de ideias, ele fazia um confronto entre tese e antítese, ou seja, uma afirmação e a negação dessa tese, para formar uma síntese. Então, o Sócrates, ele não teve teoria nenhuma, ele não teve escola nenhuma, ele não escreveu livro nenhum. Então, tudo que nós sabemos sobre ele é justamente por causa dessa continuidade do método socrático, que agora vai ter uma teoria, duas teorias no desenhar de Platão. E Platão também vai ser aquele que vai fundar uma escola filosófica. Então, como eu disse, o Sócrates ele estava perambulando pelas ruas de Atenas, falando sobre a necessidade de buscar a verdade, contrapor as mentiras, a doxa dos sofistas, mas agora o Platão vai formar uma escola filosófica, né? E ele vai defender aí, dentro dessa sua escola filosófica, as duas teorias dele, que são teorias que misturam com a cultura mística grega, que é a teoria do mundo das ideias e a teoria do rei filósofo. Uma das suas principais obras, chamada A República, que é uma obra que ele vai discutir política, é a obra onde que vai aparecer essa alegoria do mito da caverna, né, que nós vamos falar nessa aula. O mito da caverna também é fundamental para as provas de vestibulares, e não só para isso. O mito da caverna nos oferece condições de interpretações para construir um argumento filosófico, um argumento crítico, numa redação, por exemplo, uma redação que tenha embasamento teórico, uma redação que tenha aí uma referência de Platão, ela é muito bem aceita. E não é só uma ou duas que eu já vi de sucesso que usam o mito da caverna, mas tem várias redações que tiraram nota 1000 no Enem, quando conseguiram trazer o Platão como uma estrutura, né, dessa metáfora do mito da caverna. E na República, que é um livro também formado em diálogo, assim como o Banquete, que é um outro livro principal de Platão. O Banquete, eles sentam para beber vinho, e aí para eles não bebiam vinho para ficar embriagado, mas para atingir um certo nível de filosofia, né? A hora que estavam bebendo, eles começavam a filosofar, né? Então, no Banquete, o Banquete que o principal tema que eles discutem no Banquete é o amor, e na República o principal tema que eles discutem é a República, ou seja, a coisa do povo. E aí o Platão traz nesse livro a ideia do mundo sensível e o mundo inteligível,
né? O mundo da caverna é um mundo sensível, onde as pessoas dominadas pelo desejo, pelas paixões, e o mundo fora da caverna é o mundo inteligível, o mundo das ideias, onde as pessoas utilizam a razão. Então, Platão acredita que só quem realiza a transição do mundo sensível para o mundo inteligível é capaz de contemplar a ideia da plenitude da verdade, que ele chama de bem, belo e verdadeiro, então seria o mais fácil a governar. E aí eu vou detalhar para vocês nessa aula isso que eu apresentei agora nessa introdução, que é a concepção geral da teoria de Platão. Primeira coisa sobre a escola filosófica de Platão. Como eu disse, o Sócrates, que era o primeiro dos clássicos, ele não fundou escola nenhuma, só ficava nas ruas de Atenas discutindo com os sofistas e provocando, implicando. Mas agora a filosofia ela adquire uma outra cara, porque o Platão ele vai fundar uma escola filosófica, ao qual vai ser chamada de academia. A academia, que é a escola filosófica que o Platão funda, ela tem a intenção, a pretensão de preparar para a vida na cidade, a vida na polis. Hoje nós chamamos o preparo de vida da polis, o preparo da pessoa de viver na cidade, nós chamamos de cidadania, né? Então, o preparo político. Então, por meio do exercício da filosofia e da matemática, o Platão, inclusive aceitando mulheres, né? Algo que é interessante colocar aqui, porque mulher não era considerada gente, aliás, não é considerada gente por boa parte da história da humanidade, ainda hoje tem pessoas que insistem nessa ideia sexista, né, de inferiorização da mulher. A mulher na Grécia Antiga, ela não podia ter acesso ao estudo, e o Platão abria as portas da academia para ensinar matemática para as mulheres. Ensinar matemática porque o Platão ele vinha de uma influência da escola filosófica de Pitágoras, né, que era um grupo da antiguidade que se reuniam, geralmente homens, e agora Platão acertando mulheres, para falar de matemática. Então, a matemática e a filosofia eram um caminho para a preparação da cidadania, ou seja, a vida em cidade, preparar, que nós poderíamos entender aí como se fosse um Senai, né? Nós temos o Senai que prepara para o mercado de trabalho, prepara para a vida na cidade, aquilo que você é cobrado na cidade no capitalismo, é o que fazia a academia de Platão, o exercício da filosofia e da matemática como maneira de preparar as pessoas, o cidadão, para a vida política. Aí eu lembro vocês que a Grécia, o contexto grego desse período, era a ágora, né? No debate da ágora que se fazia política. E então, a honra do homem era ter a boa oratória. E a matemática era, sobretudo, a capacidade de criar, né? Os primeiros arquitetos lá na Grécia Antiga, a arquitetura e as próprias engenharias, vêm da matemática. Ou seja, a Academia de Platão é a expectativa de um lugar onde as pessoas saibam viver para a prática da polis. Essa aqui é uma foto da academia hoje, que funciona como um museu da filosofia. Tem aqui a imagem de Sócrates de um lado, do Platão do outro, e é escrita uma frase que era escrita na frente da academia desde a antiguidade, que é: não entre se não souber matemática, né? Mostrando aí a importância que os filósofos gregos trazem para a matemática. E aí vamos entrar nessa principal teoria dele, que é a teoria das ideias, teoria do mundo das ideias. O Platão, ele defende de que existe dois planos, né? O plano físico e o plano metafísico, onde que o plano físico, ou seja, o que o corpo tem, é um espelho da alma, do plano das ideias, do mundo das ideias, que é um plano metafísico. Ou seja, a palavra meta é além. Então, o metafísico é aquilo que está além do físico. Então, ele defende a ideia que existe um plano sensível, ou seja, o plano, o mundo que eu capto pelos meus sentidos, visão, tato, paladar, olfato e audição, ou seja, o meu corpo, ele capta o mundo, mas a minha alma capta aquilo que é fora do físico, que para ele é a plenitude das ideias. Ou seja, eu tenho, por exemplo, a construção, a concepção do que é quente, né? Do calor, do que é quente. Por quê? Porque o meu corpo,
capta isso do mundo sensível. Mas para Platão, o calor, o fogo, como qualquer outra coisa, existe antes em uma instância imutável, que é o mundo das ideias. Então, uma coisa é a ideia da coisa, que para ele a essência é a ideia da coisa. Outra coisa é a aparência. Então, existe o mundo das ideias e o mundo da aparência. E o mundo que nós temos como captação dos sentidos, que eu vejo, que eu cheiro, que eu toco, ele é um mundo que é cópia imperfeita do plano perfeito, que é o mundo das ideias. Que aí seria aquilo que o Platão coloca de desconfiar dos sentidos e buscar o inteligível, ou seja, buscar as ideias, a razão. Então, a razão, que seria o mundo das ideias, é plena, a ideia da coisa não muda, e o que muda, então, é a minha percepção. Então, para ele, eu preciso desprezar os sentidos e buscar o inteligível, que seria aí a razão. A razão, então, aquilo que Platão acredita que é mais e está acima de tudo. Então, que seria aí a minha concepção enquanto ser humano, dualismo, né? Ainda com influência dos pitagóricos, né, dos seguidores de Pitágoras, que acreditavam que a alma é imortal, e ainda em implicância com o mito, né, a mitologia tinha culturalmente defendido com os gregos de que o homem é corpo e alma, porque Prometeu estava brincando com um bonequinho de barro, que é corpo, soma, Zeus viu aquilo interessante e deu sopro para aquele corpo, e deu vida para aquele corpo, ou seja, o ser humano é a soma, ou seja, corpo, e o sopro divino, o sopro de Zeus, é o corpo de barro que Prometeu brincou com ele, estava brincando com aquele bonequinho, e é o espírito que recebeu de Zeus aí, então, corpo e alma. Então, essa visão de corpo e alma, ela permanece e agora está dentro de uma teoria filosófica. Como vocês podem ver aqui, não há uma separação, não há um divórcio absoluto entre crença mitológica e filosofia na Grécia Antiga. Muito pelo contrário. O que os filósofos vão fazer é dar algum tipo de noção explicativa racional para aquilo que já era conceito vindo do mito, né? O mito enquanto explicação fantasiosa da realidade e que prevalecia na filosofia. Então, essa ética racionalista, ou seja, o comportamento, como qualquer outra coisa na filosofia de Platão, tem que ser um comportamento que venha da razão. Então, a razão, ela deve governar tudo. E se nós lembrarmos do que nós falamos na última aula, do Sócrates, que era o discípulo ao qual o Platão era discípulo, ele também acredita que o comportamento humano tem que vir da razão. Né? O Sócrates fala, uma vida não pensada não é digna de ser vivida. Isso é, a razão precisa ser aquilo que orquestra o seu comportamento. Então, os gregos, aí mais uma vez, de crença, né, acreditavam que cada parte do corpo humano tinha uma alma. Então, tinha a alma do cérebro, tem a alma da mão, tem a alma do fígado, a alma dos rins. Então, cada órgão do corpo humano teria uma alma, porque a palavra alma vem de ânima, né, que é aquilo que anima, aquilo que dá vida. Então, eles acreditavam que uma parte do corpo podia morrer e as outras continuarem vivas, justamente porque existia uma alma para cada corpo. E aí o Platão, nessa teoria de comportamento ético, ele vai fundamentar a defesa de que nós temos 3 órgãos do corpo que são aqueles que formam o comportamento. Né? Nós temos 3 almas distintas aí, que são alma racional, simbolizada pela cabeça, alma colérica, simbolizada pelo coração, e que ele chama de irracível, ou seja, aquilo que não é racional, simbolizada pelos troncos e pelo coração, a parte do tronco, e a alma desejante, simbolizada pelo estômago e pelas genitais, que ele chama de concupiscente. Então, essa nossa hierarquia, cabeça acima do tronco, tronco acima do estômago e das genitais, é o que para o Platão diz sobre uma ética em que a razão deve orquestrar as emoções e os sentidos.
mais uma vez, uma herança que nós temos até os dias de hoje aí, de ficar lutando entre razão e emoção, paixão e vontade, né? Eu não sei se quero, mas devo, não sei se devo, mas posso. Essa construção ética dualista, né, de briga entre o corpo e a alma, a vontade do corpo e aquilo que é da alma, o quero, devo e o posso, como uma construção ética racionalista já de Platão. Então, essa hierarquia aí, cabeça acima de tudo, né? Então, você submeter as suas ações antes à reflexão racional. E a hierarquia das almas também elabora o que Platão chama de hierarquia das classes políticas. Então, o Platão ele tem uma teoria política chamada teoria do rei filósofo, que ele não conseguiu aplicar em nenhum lugar essa teoria, nenhuma cidade, nenhuma polis quis aplicar. Ele quase aplicou em Singapura, uma pequena polis da Grécia Antiga, e depois ele foi preso lá, porque disseram que ele estava tentando implementar um sistema político antidemocrático, então ele foi preso e vendido como escravo, depois os seus amigos compraram ele em alto mar, já partindo como escravo. E a teoria política que ele defendia é que a criança, assim como já era para os espartanos, ele era admirador de Esparta, então ele pega de Esparta isso, que a criança, depois da amamentação, ela não é mais filho da mãe ou filho do pai, ela passa a ser filho da polis, filho da política, filho do Estado. Então, depois da amamentação, a criança, para Platão, ela deveria ser entregue para a paideia, que a paideia seria um sistema de escola grega, e lá essa criança ia descobrir qual que é a virtude dela. Virtude seria o que Platão acredita, que cada pessoa tem uma alma racional, colérica, compulsante, desejante, que ela parece. Então, digamos assim, você nasceu com uma alma mais racional. Então, você lá na paideia, quando você vai crescendo, vão descobrir pela educação qual que é a sua virtude. Então, dependendo da sua virtude, você vai ser encaminhado para aperfeiçoar essa virtude e para qual classe social você vai formar. Não é aqui uma ideia de casta social, se você nasceu como militar, seus pais são militares, você vai seguir como militar. Não. Todos os filhos seriam entregues para a paideia, na teoria de Platão, e lá dentro descobriria a virtude e o aperfeiçoamento dessa virtude para você servir a cidade na classe social. Então, aqui cabe colocar, pessoal, que um filósofo, ele não é um santo ou alguém que você vai admirar e vai seguir o pensamento dele e defender ele como se defende aí uma crença de um personagem, um mito, né? Alguém que você elegeu como seu mito, o seu guru de vida. Um filósofo não tem esse papel e não pode ter. Por quê? Nós temos na construção dessas defesas, por exemplo, igual da política de Platão, a ideia que fundamentou, inclusive, para que a igreja, na cristianização de Platão, lá com Santo Agostinho, e depois as barbaridades que foram consequentes da defesa aí de uma época inquisitória, em que a igreja matava todo aquele que não acreditava nos seus dogmas, ou torturava até fazer a pessoa se arrepender de não defender as verdades da igreja, defender a ideia de escravos, por exemplo, utilizando da teoria dos filósofos, né? Então, a escravidão foi defendida usando Platão, usando o Aristóteles, principalmente usando os dois. Então, por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o Platão, ele defendia a ideia como se algumas pessoas nasceram para mandar, os governantes, né? Algumas pessoas são voltadas para a ideia da sabedoria, e por isso elas devem governar. Outras nasceram sem muita ideia racional, usam mais os sentimentos e as emoções, e por isso elas vão ser melhores como militares, porque elas vão defender a cidade com os braços, né? Vão ser os braços da nossa polis, e aquelas pessoas que são voltadas para o desejo do estômago, das genitais, é a melhor classe econômica para trabalhar, os trabalhadores, os feitores. Então, ele defende uma hierarquia de classes, né? E uma hierarquia de que isso é advindo da alma de cada um. Cada um já tem aí a sua alma que vai ser aperfeiçoada na paideia, na educação grega, mas como se alguns nasceram para mandar e outros para serem mandados. Então, por que eu estou dizendo isso e relativizando isso?
para dizer que tem filósofo, sim, que vai defender a escravidão, tem filósofo, apesar dele defender que não existia diferença entre homens e mulheres, que isso já é um grande salto numa cultura sexista e machista, né, da Grécia, ele não defendia isso, mas ele defendia a escravidão, por exemplo. Então, quando eu pego um filósofo, eu preciso sempre contextualizá-lo para entender que algumas ideias e ideais que esse filósofo vai ter não são necessariamente verdadeiros e precisam ser relativizados, porque senão nós vamos ter um anacronismo, né, que é julgar um tempo pelo outro, julgar o filósofo, para julgar Sócrates, Platão era classista, Platão ele era machista, então, se a gente julgar do nosso tempo. Então, por isso nós precisamos entender pelo contexto. E aí, essa teoria do rei filósofo, ela vai ser construída quando ele narra, lá no livro A República, o mito da caverna, o famoso mito da caverna. Quando ele narra esse mito, ele vai construir os argumentos para defender de que quem é melhor para governar aqueles que estão dentro da caverna vai ser a pessoa que conseguiu sair da caverna, que é quem? O filósofo. Por isso que o filósofo que consegue ver as coisas fora do mundo do mundo dos sentidos, ou seja, que ele consegue contemplar o sol fora da caverna, e o sol que é o símbolo da razão, da verdade. Então, Platão vai defender que quem consegue contemplar a verdade fora da caverna, que é o filósofo, é o melhor para gerenciar aqueles que estão na alienação de dentro da caverna. Então, ele defende que o sistema político tem que ser aquele que os filósofos governam. Por isso, teoria do rei filósofo. E aí ele está falando aqui do mito da caverna. O mito da caverna, que, como eu já coloquei para vocês, pode ser utilizado para explicar muitas coisas sobre alienação, sobre mídia, sobre manipulação, sobre fake news, né? Porque nós temos a construção da história, rapidamente lembrando a vocês, que pessoas prisioneiras na caverna que acham que tudo que elas estão vendo ali, ó, na parede da caverna, é o real. Tipo, pessoas que estão recebendo fake news nos WhatsApp da vida, estão julgando que aquilo que elas estão vendo ali, aquela narrativa que elas estão vendo ali, é a verdade. Por mais que as notícias que elas estão vendo ali, ó, no fundo da caverna, é a verdade, porque é aquilo que elas podem ver, é aquilo que elas são capazes de ver. Então, é muito mais fácil eu acreditar que o vírus do coronavírus, que provoca a Covid-19, a doença, um vírus invisível, não existe realmente porque eu não consigo ver, do que necessariamente entender a ciência e procurar a ciência. Por quê? Eu não sei o que é ciência. Tudo que eu sei são narrações. Eu acredito no mundo que está ali, ó. O mundo que eu vejo na tela do meu celular, nas informações que eu vejo, um mundo que eu vejo manipulado aqui, ó. Pessoas que estão manipulando os objetos que eles veem, um mundo manipulado por alguma classe poderosa que tem domínio das mídias, e não vejo o que é de fato a verdade, o que está lá na caverna, fora da caverna. Então, esse fogo artificial que provoca as sombras no fundo da caverna de objetos manipulados, faz a realidade aí dos alienados, que não veem nada fora do mundo da caverna. E muitos não querem sair da caverna mesmo. Quando na história o Platão conta que o filósofo que saiu da caverna tentou voltar lá dentro e resgatar, as pessoas elas não acreditaram que existia algo fora daquilo. Muito pelo contrário, elas mataram o filósofo porque ele estava mostrando uma coisa que não era o que eles queriam ver. Ou seja, não estava mostrando a verdade, não era o que eles queriam ver. Queriam continuar na mentira. Então, o filósofo ele é matado por causa disso, porque tenta tirar as pessoas da alienação. Uma clara referência ao Sócrates, que foi morto pela cidade de Atenas, porque implicava reflexões críticas sobre a religião ateniense, sobre a política ateniense. Então, o mito da caverna ele é uma metáfora que o Platão usa para falar de política e que é muito utilizado e foi muito utilizado ao longo da história para várias interpretações críticas sobre a alienação, sobre a verdade, sobre manipulação. Alguém quer colocar alguma coisa? Não. Tranquilo? Então, o mito da caverna é uma fábula que simula a teoria da verdade absoluta para Platão, aquilo que eu já coloquei sobre
Ó, fora da caverna, mundo das ideias, onde que as coisas realmente existem. Dentro da caverna, cópia imperfeita das coisas. Ou seja, mundo dos sentidos. Fora da caverna, eu chego pela inteligência, inteligível. Dentro da caverna é o que eu uso da minha percepção. Então, eu tenho que duvidar absolutamente das minhas percepções e buscar a inteligência, a razão. Então, temos como figura das sombras dentro da caverna o que é plano físico da alienação. Fora da caverna é a representação do plano metafísico, onde há a verdade absoluta. O que ele quer com isso é mostrar que é preciso desapegar dos pontos de opinião e buscar a verdade das coisas. Luz, verdade, escuridão, ignorância. Dentro da caverna, ignorância. Fora da caverna, a verdade. Aí duas palavras aqui que nos traz o contraponto do que o próprio Sócrates já fazia, que é o quê? Dualizar as coisas entre sofos, que seria sabedoria, verdade, e doxa, que é opinião. Inclusive, eles vão chamar os sofistas de filodoxos, porque eles amavam não a verdade, sim a opinião, diz o Platão. Então, existem várias relações possíveis para a gente perceber a reflexão do mito da caverna e enxergá-la na nossa atualidade, né? Hoje nós passamos por um momento em que nós estamos em plena epidemia da Covid-19, nós estamos no século XXI, um século que a ciência nos faz, nós temos equipamentos capazes de ver um vírus invisível a olho nu, com uma tecnologia, saber a formação de RNA dele, saber a formação, a propagação desse vírus, saber que nós não temos vacina, mas estamos caminhando para isso, né? Ontem tem uma notícia aí da descoberta de anticorpos e tal, mas, ou seja, nós estamos em pleno século da sofos, da sabedoria, mas, mesmo assim, ainda insistem, boa parte da população ainda insiste em defender opiniões sobre o vírus, de falar que foi um vírus feito por laboratório, por exemplo, algo já refutável, até mesmo em pesquisas de mapeamento do vírus no Brasil, já sabemos que não foi manipulado por laboratório, e inúmeras coisas que a retratação do mito da caverna, é a reprodução do mito da caverna nos dias de hoje. Então, o mito da caverna nos leva a entender também que muitas pessoas não querem sair da caverna, né? A escuridão da caverna é mais confortável, há mais segurança ali, olha, de acreditar naquilo que eu continuo vendo. Ontem eu vi uma charge sobre isso, de um cara na televisão falando, como que é fake news? Se está dizendo tudo que eu acredito, né? Então, é isso. Porque é dentro da caverna, ali tudo que eu acredito é isso, então eu vou continuar acreditando. Porque sair da caverna dá trabalho, né? Sair da caverna quer dizer que eu preciso desprender-me da doxa, da opinião que eu sempre me vali. Então, o mito nos leva a entender que a vida pode ser enganosa por reduzir as coisas pela aparência e não perceber o real, né? Entender assim, olha, existe uma diferença entre a aparência e a coisa. Então, uma coisa é a representação das ideias. Quando eu estou assistindo televisão, não estou vendo a coisa em si. Eu estou vendo uma representação daquilo que já querem que eu acredite assim. Aí eu vou aqui no Milton Santos, né? De que existe 3 mundos. O mundo tal qual eles querem que eu veja, o mundo tal qual ele é e o mundo tal qual ele pode ser. E o mundo do tal qual eles querem que eu veja, o mundo manipulado dentro da caverna, ele é manipulado justamente para que, na alienação, eu não reconheço que é possível fazer um outro mundo. Eu não reconheço que é possível a possibilidade de uma nova globalização, uma nova construção de mundo. Então, com isso, há o processo de alienação humana que acaba aprisionada dentro da caverna e não quer sair dessa caverna sem perceber também, de fato, que a verdade das coisas, ela pressupõe que eu mude de opinião, ou seja, que eu deixe a doxa, né, deixe as minhas opiniões. Várias são as correntes e sombras que hoje nos aprisionam, né, na mídia, na internet, televisões, filmes, novelas, até mesmo
a ideia de amor, a ideia de fraternidade, a ideia de quem é o homem. Então, muitas ideias que nós reproduzimos sem saber de onde vem, são ideias que a caverna construiu para a gente. São representações, né? No imaginário comum, por exemplo, eu tenho uma representação de um amor que se entrega doentiamente para sempre, que é aquilo que foi representado para nós desde as primeiras infâncias, nos filmes, né, nos desenhos da Disney, a representação do amor materno, enfim, várias ideias que nós reproduzimos como ideais, que no fundo são correntes da representação de coisas que nós estamos assistindo no fundo da nossa caverna. E para sair dessa caverna é necessário crítica filosófica que nos leva à luz, e essa luz nos faz libertarmos dessa condição. Nos textos de Platão, nós temos o conceito de nós temos algumas ideias conceituais, né? E que eu quero trazer aqui para vocês, que podem ser cobrados de vocês aí nas provas. São os conceitos de que Platão tem de amor, de arte, de corpo e de alma. Algumas coisas já ficaram ditas aqui, mas eu quero fixar enquanto conceito para vocês. Primeiro, o Platão acredita que a arte, o teatro, as pinturas, as esculturas, sempre copiam as coisas da realidade. Só que a realidade, ela já é uma cópia, né? Na teoria dele do mundo das ideias, aí, ele acredita que as coisas são cópia de ideias, de modelos que estão no mundo das ideias. Então, eu tenho que evitar, eu tenho que ter cuidado com a arte, porque ela seduz os meus sentidos, porque ela é cópia da cópia. Então, ela é duplamente enganosa. Então, a realidade que eu vejo na arte, no filme, né, por exemplo, que ele fala muito do teatro, né? Eu não assisto um teatro e assisto real. Eu estou assistindo uma representação daquilo que já é cópia do mundo das ideias. Que ele acredita aí que existe esse plano onde existe o conceito imutável das coisas. Outra coisa é sobre o amor. No banquete, o Platão faz vários elogios sobre o amor, que o amor ele é a essência das coisas, ele é a essência da alma, mas o Platão ele diz que o amor verdadeiro ele não se apega a condições corpóreas. Por isso que para ele o verdadeiro amor ele não pressupõe ligações sexuais, né? Então tem até um texto que ele chega a discutir sobre o amor de verdade, que seria o amor do amigo, porque não envolve uma atração, não envolve um interesse físico, né? Não envolve um interesse sexual. Então, para ele, o amor ele é um sentimento valioso, mas ele é construído no desapego das coisas materiais, ele busca chegar à essência do outro. O Platão ele é essencialista, ele está falando sempre da essência, uma essência que para ele é pronta, é uma essência que já é fixa no mundo das ideias. Outra questão é o que já foi colocado, corpo e alma. Então, o ser humano ele é formado desse dualismo, né? O dualismo ideal e real, mundo das ideias, mundo dos sentidos, mortal e imortal, é um contraponto que vocês vão enxergar sempre no Platão. E o corpo, para ele é o cárcere da alma, porque ele aprisiona a alma, porque a alma, sim, é eterna. Uma herança que ele tem do pitagorismo, dos pitagóricos, os filósofos que seguiam Pitágoras, que defendiam que a alma é imortal. Então, a alma é a nossa parte imaterial, está ligada ao plano inteligível. A nossa alma está ligada ao plano metafísico. E aí, existe uma diferença entre o amor para Platão e o amor platônico, que é o que eu quero colocar aqui agora, já caminhando para o encerramento da nossa aula, que é a ideia do seguinte: o amor platônico é um termo que não é utilizado por Platão, mas ele é utilizado para explicar um tipo de amor que é o amor idealizado. Como a filosofia de Platão é marcada por essa idealização do mundo das ideias, nós vamos usar a expressão amor platônico ao tipo de afeição que ocorre no campo das ideias. Ou seja, um beijo para Marília Mendonça aqui, né? Me apaixonei pelo que inventei de você. Então, o amor platônico é esse, é aquele que ama um ser idealizado, que não é propriamente um amor correspondido, né? Porque não pressupõe um contato com o outro, pode ser sim que tenha contato, mas é muito comum que aconteça, inclusive, na adolescência, quando as pessoas elegem ídolos, né?
Quando eu tenho um ídolo aí de alguém que eu queria muito, sei lá, queria muito um presidente da República que nos tirasse da corrupção e que salvasse o país. Então, platonicamente, eu idealizo esse meu ídolo, amo esse ídolo porque ele é aquilo que eu queria, né? Ou ainda, Luan Santana, nossa, que homem lindo, que homem educado, que é o amor da minha vida, vou pregar um pôster dele aqui no meu quarto, vou amar esse ídolo. Então, essa é a condição do amor platônico, é aquela condição de um amor que não há uma ponte entre o amado e o amante, porque não precisa, porque você não ama não é o outro, você ama a ideia do outro, a representação do outro. Então, ele recebe esse nome, né, amor platônico, porque Platão fala do plano idealizado na teoria do mundo das ideias. Porém, este não é o ideal do amor para Platão. Para Platão, o amor ideal não é aquele que você inventa o outro, mas é aquele que você valoriza a essência do outro, né? E se vocês quiserem ler mais sobre Platão, falando do amor e das condições do amor, leiam o livro O Banquete, que é o que eles sentam para filosofar e conversar sobre o amor. Eles vão falar do eros e vão diferenciar o amor do corpo com o amor da alma. Então, se fosse possível a gente sintetizar, resumir a filosofia de Platão, nós poderíamos dizer que toda a construção teórica da filosofia de Platão, ela vem da questão de Sócrates, que fala de uma verdade absoluta, e nós vamos ter aqui toda a filosofia de Platão fundamentada na busca de uma verdade única, universalismo, uma ideia absoluta. Então, vai constituir, assim, para a história da cultura ocidental, vai constituir, assim, para a história da filosofia ocidental, esse desejo filosófico e muitas vezes religioso, porque a filosofia ela vai ser cristianizada na Idade Média pelos filósofos patrísticos e escolásticos. Então, vai se configurar, assim, na busca, na procura por um idealizado, né? Seja no sentido filosófico ou religioso. O ideal de corpo, por exemplo, né? Platão recebe o nome de Platão por um apelido, o nome dele era Aristófanes, mas como existia-se na Grécia Antiga um ideal de corpo que era um corpo mais troncudo, né? Braços largos, o Platão ele era forte, tinha um peitoral largo, então ele recebe o nome de Peitão, Peitudo, é um apelido que ele tinha entre os discípulos de Sócrates. Então, o peitudo, o Platão, ele vai fundamentar aí essa busca do ideal, né? Então, hoje ainda, né, nós temos aí pessoas que não praticam mais religião como era antigamente. Então, assim, Deus sempre foi o idealizado a partir da ideia filosófica da Idade Média, principalmente o Deus judaico-cristão, né? É o ideal de tudo, o ideal da verdade, de como nós temos que ser. Hoje esse Deus está em declínio, as pessoas até mesmo vão às religiões que são religiões idealistas, religiões que pregam um ideal de vida, mas as pessoas relativizam isso, né? Frequentam a religião, mas eu questiono, mas eu não acredito em tudo que o meu pastor fala, nem tudo que o meu padre fala, nem tudo que o meu pai de santo fala. Ou seja, não existe mais essa essa relação piramidal da verdade, né? De uma pirâmide onde que tem lá o mestre do saber, o pai que tudo diz, eu concordo com isso e reproduzo esse ideal. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda estamos numa sociedade marcada pelo idealismo, né? Se eu falo idealismo consumista, por exemplo, no Instagram hoje, nós temos aí a ideia, né? O ideal, e aí eu volto ao Platão, não é o fundo da caverna, não é o real. Eu vejo a representação da coisa. O sujeito que eu vejo ali no Instagram não é o sujeito em si, mas é a representação dele, né? E a representação muito marcada pelo ideal. Um ideal de corpo, um ideal de vida, um ideal de comportamento. Qual que é o tipo de comportamento que aquela pessoa me transfigura naquela imagem do Instagram? É um idealizado sobre o homem moral, o corpo, né? Um idealizado sobre o corpo e a procura de um corpo fisicamente, esteticamente elaborado como ideal. Então, o idealismo absoluto, a ideia de procurar absoluto, ainda marca a nossa história enquanto filhos dessa filosofia. As escolhas humanas e, em consequência desse marco do pensamento platônico, estão condicionadas a esse violento processo nosso, né, de buscar a todo instante se encaixar em modelos. Inclusive, a pessoa que vai para a passarela lá, desfilar o corpo, que é o idealizado, a gente chama de modelo. Ou seja, o modelo que é o mundo das ideias de Platão.
aquele modelo de cabelo, o modelo de corpo, o modelo de roupa. Então, todas as coisas vão caber nessa máxima, tá? Platônica aí do idealismo. Beleza, amor, moral, religião. Qual tipo ideal de amor? É um ideal monogâmico? Ideal onde que há um romantismo, né? Aí temos que falar ainda da construção do mito do amor romântico, que é muito novo isso, essa ideia do outro como minha propriedade privada. O amor que nós temos hoje em voga aí como ideal é muito novo, muito recente, é do século XIX, esse tipo de amor, por exemplo. Então, toda essa filosofia de Platão traz-nos essa herança de uma filosofia do absolutismo, seja na política, no rei filósofo, no bem, belo e verdadeiro, ou seja, no comportamento, na estética, na verdade das coisas, o homem moral e a teoria do conhecimento, aqui para encerrar a nossa aula, para Platão é o quê? Como que o homem busca o conhecimento? Como nós chegamos ao conhecimento? Numa reminiscência, que seria uma ideia de relembrar, né? Reminiscência ao mundo das ideias. Então, o conhecimento não é validar o que minha visão, meu tato, meu paladar e meu olfato me dizem, mas é usar da inteligência, que para ele é uma ideia de recordar quando a nossa alma existia no mundo das ideias. Então, nós falamos de Sócrates na última aula, falamos de Platão hoje, e na próxima aula nós vamos terminar falando do Aristóteles. Então, vamos fechar aí o ciclo de aulas sobre os clássicos da filosofia, os 3 porquinhos da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre o Aristóteles, e aí também fazendo uma ligação, como eu fiz hoje, falando uma ligação que existe entre o Sócrates e o Platão, eu vou fazer também uma ligação que existe entre o Sócrates, Platão e o Aristóteles na próxima aula. E aí, galera? Alguma dúvida? Alguém tem que colocar? Não. Nada? Nada. Vocês entenderam, Platão? Relembraram? Sim. Então, posso encerrar a aula? Não. Posso, não? O que você quer colocar? Não quero colocar nada, não. Mas também não pode ser aula, não. Quem está falando? É o Pablo, né? Esse mesmo. Sabia.